Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Me chamo João Pereira, sou um dos líderes de venda da IBM Brasil para o governo. E eu queria fazer uma coisa um pouco diferente com vocês. Acho que todo mundo aqui já ouviu bastante de estratégias robustas de implantação de IA. Todo mundo já discutiu estratégias de educação, de preparação de times. Eu quero trazer casos práticos que a IBM implementou no judiciário alemão ao longo dos últimos anos, com uma abordagem um pouco diferente. Ao invés de uma abordagem que a gente costuma chamar de turnkey, uma abordagem de virar a chave de uma vez, o judiciário alemão resolveu fazer uma implantação de pequenos projetos com grandes savings, com grandes benefícios ao longo dos últimos 3 anos. E é isso que a gente vai discutir aqui nessa apresentação. Só dando um pequeno contexto sobre quem é a IBM no mundo de inteligência artificial. A IBM começou pesquisas em inteligência artificial nos anos 40. O primeiro protótipo funcional de inteligência artificial da IBM foi exposto na Feira Mundial de 1962. Ele foi chamado de Shoebox, porque ele era do tamanho de uma caixa de sapato. E ele servia para identificar operações matemáticas operando uma calculadora. Então a pessoa falava, some 2 mais 2, e ele manipulava uma calculadora mecânica. Isso a gente está falando em 1962. Depois, em 1997, a IBM lançou o Deep Blue, o primeiro computador a vencer um enxadrista profissional, Garry Kasparov. E a terceira grande revolução foi em 2011, quando a IBM lançou o Watson, que hoje é o nome da nossa família de produtos de IA, em homenagem ao nosso fundador da IBM. E o Watson, ele venceu um programa de TV chamado Jeopardy. Era um programa de pergunta e resposta, melhor, é um programa de resposta e pergunta, onde o apresentador dá uma resposta e o computador e as pessoas, a audiência, tem que criar uma pergunta para aquela resposta. Foi a primeira grande aplicação de LLM, de inteligência artificial generativa, da IBM, demonstrada ao público. Ele ganhou essa competição e daí a inteligência generativa começou a ganhar muito espaço dentro da IBM. Mas falando aqui da Alemanha, uma pequena comparação só para a gente entender a diferença de mercado. O que é a justiça no Brasil, o que é a justiça na Alemanha? Hoje o saldo de processos na Alemanha são de meros 900 mil processos em tramitação. Acho que a gente tem 83, 84 milhões de processos em tramitação no Brasil. São feitas 550 leis novas, em média, por legislatura, a cada 4 anos. Nosso volume no Brasil é infinitamente maior. População brasileira, 215 milhões. População alemã, 84 milhões. Quantidade de advogados na Alemanha, 150 mil. Quantidade de advogados no Brasil, 1,5 milhão. É um volume, uma discrepância enorme. E esse corpo está enxurrando, criando novos processos para o judiciário o tempo todo. Só para a gente entender as diferenças de tamanho. E o que o judiciário alemão fez para resolver esse problema deles de saldo de processos? Eles criaram uma jornada de diversos pequenos projetos de inteligência artificial. Eu trouxe aqui 5 exemplos, mas são algumas dezenas, que foram implementados de 2021. Alguns estão sendo implementados agora, eu trouxe os mais interessantes. Frauc está rodando no Tribunal Distrital de Frankfurt. Ele auxilia os juízes na tomada de decisão e na minutagem de processos de causas recorrentes. Ele foi criado originalmente para ações contra companhias aéreas, por cancelamento de voos. No Brasil, a gente teria a mesma situação para anotação indevida no Serasa, situações desse tipo. A Olga, ela está no Tribunal Superior de Stuttgart. Ela foi criada por um caso muito específico, que foi o Dieselgate. Dieselgate foi vocês devem lembrar, empresas que fabricam carros adulterando a especificação de emissão de poluentes. E os usuários começaram a inundar o judiciário com processos pedindo reembolso, numa situação um pouco diferente, porque aí varia o modelo do carro, o ano do carro, a quilometragem do carro
e aí eles precisavam fazer um processo de categorização muito mais refinado. O IANO está rodando em vários tribunais regionais da Alemanha, ele faz anonimização de processos, então eu consigo mudar o nome das partes, eu vou anonimizar informações sigilosas, informações importantes. A Axera é uma IA para chat com o processo. Se eu tenho um processo muito extenso e eu preciso começar a entender um pouco mais, eu vou usar a Axera para pesquisar e conversar, nada muito diferente do que a gente está vendo acontecer hoje em dia. Quem usa chat GPT já consegue fazer isso em casa. E a Eloria é um dos projetos mais novos, e eu acho que é um dos mais nobres, porque ele faz análise automática de gratuidade da justiça. Então, quem pede gratuidade, ele analisa toda a documentação e vai conceder ou não o acesso gratuito à justiça. Isso já está em funcionamento, está tendo um impacto muito grande lá. Então, falando um pouquinho de cada uma delas, na verdade eu vou falar acho que de duas delas aqui. A Frauc, como eu falei, o tribunal estava saturado com causas de pequeno valor. O que ela trouxe de benefício imediato para o tribunal? 60% de tempo de economia em tempo de tomada de decisão com relação a esses processos. Tentando traçar um paralelo do que eu ouvi da história dos alemães para o Brasil, ela roda basicamente no que seriam os nossos cartórios aqui, onde eu estou fazendo a triagem do processo, estou fazendo toda a categorização. Mas o mais importante aqui é o nosso formato de entrega dessas inteligências artificiais, desses modelos. A gente vai discutir um pouquinho mais no final, mas é utilizando uma metodologia chamada IBM Garagem, que a justiça alemã adotou agora como padrão. A gente conseguiu entregar em 3 meses essa solução, da primeira reunião até ela entrar em produção no judiciário. Aqui, pequenas telas para mostrar o que é o magistrado. Ele tem um laser aqui? Tem, mas está fraco. O magistrado escolhe o número do processo, ele vai já ter uma pré-categorização. Aqui está escrito o fenômeno natural. Ele escolhe a decisão que ele vai tomar. Todo o processo decisório continua na mão do ser humano. Mas eu estou facilitando a análise e a verificação das informações. Outra tela que mostra o resumo do processo, eu trago todos os fatos do processo. É uma pena que a tela ela não tenha resolução suficiente para vocês verem os detalhes. Mas é basicamente uma análise de categorização para eu conseguir dar agilidade nisso aí, na montagem da minuta. E aí eu já consigo trazer textos opcionais, eu já trago toda a jurisprudência. Aqui ele está referenciando, não dá para ler direito, mas outros casos. Quais são outros casos que tiveram essa decisão parecida, esse texto parecido, para ele incluir nessa minuta? É uma coisa muito simples, mas que trouxe uma agilidade enorme para esse caso específico. Então, como a Frauc funciona? Ela analisa decisões conhecidas em casos recorrentes, ela faz a extração de parâmetros, a qualificação, a validação, sugestão de textos modulares, a gente viu na tela anterior, e a minuta é finalizada pelo juiz e depois disponibilizada a versão final. Um projeto simples, mas com um grande impacto que está sendo distribuído, a gente vai ver no final, não só na Alemanha, mas para outros países da região. A segunda IA é a Olga. Eu deixei até um QR Code aqui, se vocês depois quiserem ver o case no site da IBM. Era a IA que auxiliou no Dieselgate. Eles tinham 13 mil ações pendentes no início desse processo com relação ao Dieselgate, ações mais complexas, que demandavam informações técnicas mais profundas. Ela também foi entregue com 3 meses da primeira reunião à produção. Aqui mostra a quantidade de parâmetros envolvidos durante a análise de cada um dos processos. Qual é o fabricante do carro, qual é o tipo do motor, qual é a classe de emissão, se esse carro ele é novo ou é usado. Então, inúmeros parâmetros técnicos, extremamente técnicos, que precisavam levar em conta para dar seguimento à análise. Então, eles criaram esteiras e automaticamente classificavam todos esses 13 mil processos, se eu não me engano, em 7 esteiras.
e, a partir daí, eles davam seguimento à tramitação. Aí, um exemplo importante dessa plataforma é que eu consigo fazer toda a rastreabilidade de informações. Eu pedi aqui para ver de onde vem a informação do fabricante do carro. Ele me mostra qual é o documento pensado ao processo que traz esse detalhe que a inteligência artificial extraiu e qualificou aqui na tela. A Olga, então, ela recebe os documentos de caso, faz extração de parâmetros, faz toda a categorização, deixa uma minuta rascunhada e permite depois a decisão final. E o que é justiça? 4 minutos sobrando só, gente. É muito rápido isso aqui. O que a justiça alemã conquistou até agora? A gente está falando de redução de 50% do tempo de tramitação dos processos que estão hoje rodando em cima dessas inteligências artificiais. Estão estimando 25 milhões de euros de economia por ano até agora. A gente está falando aí de uma dúzia de inteligências artificiais, lembrando. E um impacto social enorme. Tanto que eles estão agora numa fase de expansão para outras áreas, não só do judiciário, inclusive. Isso está fazendo parte do dossiê da Justiça Digital 2030, que seria o equivalente ao PDPJ deles, que eles ainda estão construindo. Eles estabeleceram o que eu falei no início, o método de cocriação da IBM, que é o IBM Garagem, como padrão para rollout dessas novas IAs. E eles estão levando todas essas soluções para as justiças austríaca e suíça, que também fazem parte da mesma... Não é a região administrativa, eles têm uma expressão um pouco diferente. A mesma política judiciária, até em função de língua. E por que eles escolheram a IBM? Quero trazer só 4 pontos para vocês aqui. Primeiro, essa metodologia do Garagem. Quem quiser conhecer mais depois eu convido. 3 semanas, no máximo 12 semanas, a gente entrega um piloto funcional para vocês. Segundo, a nossa plataforma ela é agnóstica. Você pode rodar o modelo que quiser. Quer rodar o modelo da Google? Ela roda. Quer rodar o modelo da Meta? Ela roda. Quer rodar o modelo da IBM? Que é um modelo diferente, especialista? Ela roda. Essa plataforma ela pode rodar tanto na nuvem, quanto on-premises, quanto híbrida. Se eu tiver informações muito sensíveis e eu quiser que estejam dentro do tribunal, eu consigo instalar o Watson dentro do tribunal. Terceiro ponto, segurança. A IBM é a única nuvem que tem uma especificação técnica bem específica, que é o FIPS 142 nível 4, mas ela é tão específica, ela é tão segura, que o nosso presidente aqui no Brasil, que estava palestrando mais cedo, precisou contratar escritórios de advocacia para deixar habeas corpus prontos, porque se a justiça brasileira demandar a abertura de informações na IBM Cloud, ele não consegue. É tecnicamente inviável isso acontecer. E o terceiro e o quarto e último ponto, transparência e governança. A IBM está investindo profundamente em cima disso. Implantar IA, hoje qualquer um faz usando plataforma livre. Ter certeza que a IA está treinada com os dados corretos é outra coisa. E é por isso que a IBM aparece em cima, bem posicionada, nessa análise da Stanford University, com relação a modelo... Desculpa, gente, a garganta está ruim. Deixa eu pegar uma água. Sobre transparência de modelos de fundação, onde eles analisam a qualidade dos dados com que a IA foi treinada. Conseguem garantir que eu não estou usando informações de Wikipedia, conseguem garantir que eu não estou usando informações que possam gerar um viés ou possam afetar a qualidade do dado. E para encerrar, esse ano, a IBM foi considerada uma Strong Performer pelo Forrester, e eu deixo aqui o QR Code para vocês, se vocês quiserem ter mais informações.
E apareceu a palavra encerra aqui. Obrigado, gente.